Olá, queridos, a paz do Então ela está Senhor. errada. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui sobre o Deus da restauração, o Deus que restaura. Eu quero ler aqui 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim, ó. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aqui nessa ocasião, mas Deus pega uma menina que está no anonimato e ela vai e fala para aquela sua senhora, sua serva, dizendo: se o Naamã tivesse diante do profeta, certamente Deus o restauraria da sua lepra. E a Bíblia vai dizer que o rei envia uma carta lá para o rei de Israel. Diz assim, ó, versículo 6, Naamã, 2 Reis 5, 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha o que o rei faz quando recebe a carta. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie, para eu restaurar um homem da sua lepra, pelo que deveras notai-vos e vede que busca ocasião contra mim. Nessa ocasião aqui, o profeta chega para o rei e fala: manda vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aí o versículo 8, Eliseu fala assim, ó, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, o profeta aqui, ele fala: manda vir a mim. Ali não era para o rei resolver, mas era para o profeta. Aí o versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado, ou seja, ficarás restaurado. Nesta ocasião aqui, Naamã precisava ser restaurado na sua saúde com a lepra. Mas trazendo para os dias de hoje, o que você precisa que Deus restaure na sua vida? Será que é o seu casamento que não vai bem? Será que é a sua vida onde você caiu em pecado e não consegue se levantar? Se você for até Deus e se humilhar ao Senhor, Ele vai te restaurar. Porque nós servimos um Deus da restauração, um Deus que perdoa, um Deus que restabelece, um Deus que se compadece quando há arrependimento. O Deus da restauração, ele entra e nos restaura, nos restitui e nos coloca de pé para fazer o querer do Senhor. Então, eu quero dizer para você que quando Jesus entra, ele restaura. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Pedro enfiou a espada na orelha de Malco, o que foi que Jesus fez? Ele pegou aquele pedaço de orelha e deve ter assoprado, limpado, tirado a sujeira que caiu no chão, tirado as bactérias lá, e colocou novamente e restaurou a orelha de Malco. Se Deus restaura um pedaço de orelha, por que ele não pode restaurar a sua vida? Espiritual, moral, emocional, sentimental, financeira, matrimonial, seja na área que for. Se você buscar o Senhor com sinceridade, ele vai te restaurar. Então nós servimos um Deus que nos restaura, que tem poder de restaurar, de restituir, de refazer de novo, de restabelecer tudo. Só depende de você buscá-lo. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 3, e no versículo 21, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus chegam nele e falam assim, eles perguntam para Jesus dizendo assim, ó, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então Deus tem dado um tempo para que a humanidade se arrependa, para que tudo seja restaurado. E quando uma pessoa não conhece a Deus, ele precisa de restauração. E Deus quer te restaurar a tua família. E sabe esse filho aí que está nas drogas, que está no álcool, que está no crime, que está no pecado.
Através da sua oração, Deus pode restaurar essa vida. Através de você falar do amor de Jesus, você pregar o Evangelho de Cristo, você levar uma palavra de salvação. Deus vai entrar lá com o Espírito Santo e vai produzir o arrependimento naquele coração, vai convencê-lo do pecado, da morte, do juízo, e haverá uma restauração, por causa da semente da palavra de Deus, da semente do Evangelho, que você vai semear nessa vida. E Deus vai entrar, Ele está entrando com restauração, com restituição. Então é necessário que nós venhamos pregar a palavra de Deus, a palavra que restaura, a palavra que levanta, que reanima, que encoraja. E nós servimos um Deus que tem dado tempo para a humanidade se converter a Ele, se consertar, se voltar ao Senhor. Porque Jesus está às portas, Ele está para voltar a qualquer momento. E hoje é o tempo da restauração. Hoje é o tempo que Deus te chama para te restaurar, para te reanimar, para te reavivar. Mas é necessário que você venha buscá-lo. Buscá-lo indo até a igreja, ouvir a palavra, indo até o monte orar, ou colocando um propósito de Deus, ou indo ler a sua Bíblia, ou ir num seminário e cultuar a Deus. Então, servimos um Deus que está interessado em nos restaurar. Eu vou te dar um outro exemplo de uma pessoa que Deus o restaurou. A Bíblia diz que o Eutico, ele caiu da janela e ele tinha morrido. Ele caiu como morto. Paulo estava pregando e a pregação se estendeu a noite toda. E, de repente, Paulo pede o menino nos seus braços e ora, e a Bíblia diz que Paulo restaurou ele com vida de novo. Vou dar um outro exemplo de Tabita, que estava morta, e Pedro ora nela e restaura a saúde dela. Vou te dar um outro exemplo, lá do filho da viúva, quando o profeta Elias chega lá e ora e restaura a vida dele. Um outro exemplo do profeta Eliseu, quando ele ora e restaura a vida daquele menino, que ele tinha morrido. Jesus não restaurou a vida de Lázaro, quando há mais de 3 dias, 4 dias estava morto, estava cheirando mal. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Ele restaurou. Isso é restauração. Então, se você quer ver Deus restaurar a sua vida, se entrega ao Senhor. Entrega seu coração a Ele, sua alma, seu espírito, sua mente. Faz uma aliança com Deus. Jeová é o Berite, o Deus da aliança. O Deus que restaura. Quantas vezes Deus restaurou Israel? O povo de Israel pecava, Deus levantava juízes, restaurava. O povo de Israel pecava, Deus levantava reis, restaurava. O povo de Israel pecava, Deus levantava profeta para diverti-los, restaurava. O povo de Israel desobedecia, Deus corrigia e restaurava. E hoje não é diferente. Quantas pessoas que eu e você conhece que está lá nas drogas caído e precisa de uma restauração, está na bebida caída e precisa de uma restauração, ou está com um casamento falido, ou está com outros problemas de outras áreas. E quem pode restaurar isso é o Senhor, o próprio Deus. E como você me dá uma prova, evidência de que Deus pode restaurar? Através da palavra, como ele restaurou Naamã, como ele restaurou tantos quantos eu já mencionei aqui, ele pode restaurar você, restaurar a tua família, o teu lar, o teu ministério, a tua casa. Você está entendendo? Então hoje Deus te chama para restaurar. O Deus da restauração está falando contigo. Amém? Eu quero fazer uma oração contigo e eu quero te convidar. Vá para um culto hoje, próximo da sua casa, tem uma igreja que prega o evangelho, que prega a palavra de Deus, que semeia a semente da Bíblia, que é a restauração. E ali você vai ouvir uma palavra de Deus e o Senhor vai te restaurar, vai te restituir, vai te restabelecer e vai te abençoar. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor entre nesta casa, restaurando, restituindo, restabelecendo tudo. Entre nesta empresa, entre nesta família, Senhor. Entre nesse ministério, entre nesse pastor, entre nesta casa, Pai, que precisa de restauração, seja na área que for. Entra restaurando, colocando a casa em ordem, Senhor. Abençoa o teu povo. Eu oro a Ti, eu profetizo a restauração dessa família, em nome de Jesus. Amém. Amém.